Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo e oportunidades. E nessa manhã nós temos aqui como estrela do nosso evento, do nosso Podstar, Renato Machado, ele que é da Progresso Gestão Empresarial, tem um grande know-how em atuações em grandes empresas, vem trazer novidades para a sua empresa. Com certeza vale muito a pena vocês nos assistirem, pois aqui a sua empresa irá crescer cada vez mais com o nosso entrevistado desta manhã, Renato Machado. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal da CIAG. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, podendo ajudar a empresa de vocês, que eu espero que todos nós possamos crescer juntos. É isso aí. Como você sabe, novidade a SEAG faz questão de trazer para vocês. Lembrando que a Progresso Gestão Empresarial esteve conosco na 4ª edição da Expo Conecta e o Renato Machado vai falar muito sobre isso e principalmente como que ele pode fazer com que a sua empresa cresça, se adeque a um novo segmento, a novas estratégias. Isso você vai acompanhar aqui conosco. Então hoje eu peço para vocês compartilhar o link e acompanhar essa nossa entrevista com o entrevistado dessa manhã, Renato Machado. Antes, quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores. Temos aqui conosco o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e também Sempre Crédito Imobiliário. E sua empresa pode e deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar. Hoje a estrela Renato Machado, da Progresso Gestão Empresarial. Renato, a gente gosta de conhecer os nossos entrevistados, as estrelas da nossa manhã. O Renato é de onde? Eu sou de Itumbiara, né, próximo aqui a Goiânia, mas já estou aqui em Goiânia desde 2019. Veio para estudar, veio para trabalhar? Como que foi a vinda para cá? Bem, eu tive aí andando um pouquinho aí, né, pelo mundo. Com 18 anos eu saio de Itumbiara, vou para Maringá, onde eu fiz engenharia de produção. De Maringá fui trabalhar na Ambev em Cuiabá, aí de Cuiabá a Brasília, São José dos Campos. E aí surgiu a oportunidade de voltar para Goiânia. Estamos aqui mais próximo da família, mais próximo desse público maravilhoso aqui. E é bom você falar assim, já você rodando aí todo o Brasil com esse conhecimento, com esse trabalho, mas a Ambev começou lá em Cuiabá. Foi Cuiabá. E como que foi lá a participação nessa multinacional? Como bom engenheiro de produção, fui trabalhar em fábrica, chão de fábrica, rodar a linha, trocar turno. E depois de algum tempo nessa área de produção, viram que eu tinha um bom papel de gestão e me convidaram para ser o gerente financeiro da fábrica. Olha, então, já do chão de fábrica já foi para gerente financeiro. E já fui para gerente financeiro. Eu com 4 anos de empresa, 27 anos de idade, fui ser gerente financeiro de uma fábrica. Uma baita experiência, né? E uma baita oportunidade ali de sempre estar seguindo, sempre estar crescendo. E até para a gente mostrar alguns números aqui do Renato, que eu acho que vale a pena para você entender o know-how dele, o potencial da Progresso. É bom lembrar o seguinte, que ele já movimentou ali quase 3 bilhões de dólares lá em custo de 44 unidades Fabris da Ambev na América do Sul. Como é que foi mexer e fazer com todo esse trabalho realmente junto com esse potencial que é a Ambev? Foi um trabalho muito desafiador, extremamente desafiador. Eu era o elo de ligação entre o centro de engenharia, que era onde as pessoas tinham ali os números e o conhecimento técnico. Do outro lado tinha a administração central, que organizava o orçamento, que dava o dinheiro. E, por outro lado, os diretores e gerentes dessas 44 unidades Fabris. Então, eu tinha que fazer todo mundo se entender e todo mundo aceitar. E, além de aceitar a meta, a gente tinha que também bater a meta. Sim, não era só o desafio de distribuir esses quase 3 bi de dólar. O desafio era gastar menos do que isso naquele ano, naquele período. Até porque saber que o pessoal vai beber, todo mundo sabe. Você não tem, como diz, não tem como falar, não, vai deixar de tomar uma tal. Você não quer beber bebida alcoólica, começa a tomar uma sem álcool. Agora tem umas aí até mais light, aí que não tem como mexer. Mas tem como faturar ainda mais com a estratégia. Sim. Aí é a estratégia de compra, a estratégia dentro da empresa. Sim. A Ambev tem uma estratégia de caixa muito interessante também. Porque a Ambev, ela compra dos fornecedores a prazo, fabrica,
vende, recebe à vista e depois que ela paga os fornecedores. Então ela tem um fluxo de caixa que a gente diz que é um fluxo de caixa negativo. Ela usa os próprios fornecedores para poder financiar a operação dela, para ela não precisar ir em banco fazer essa retirada em banco. E é interessante porque a gente vê essa estratégia. A Ambev é uma empresa enorme. Mas em uma pequena e média empresa que tem ali 10 colaboradores, um faturamento de 100 mil, dá para mexer com isso também? Dá para trazer essas habilidades, esses potenciais, esse aprendizado que você teve numa multinacional para as empresas que aqui de Aparecida? Com certeza, com certeza. A gente criou um método chamado SALT, e esse método é exatamente de acordo com o que a gente já viu em grandes empresas, e eu trago isso para pequenas e médias empresas. Então as empresas podem sim usar parte dessa gestão, claro que não vai ser uma gestão completa, que é muito complexa também, mas trazendo parte disso, a melhor parte, para que as pequenas e médias empresas possam ganhar com isso. Um exemplo claro é a parte de orçamento, né? Muitas empresas não sabem o que vão gastar mês a mês. E quando a gente faz o orçamento, que é algo que grandes empresas fazem, a gente tem um controle ali na ponta do lápis de cada centavo que a empresa vai gastar. E aí esse controle vai trazer, né, normalmente ele traz muita economia. Por quê? Todo mundo tem um Netflix ali, uma conta que ele paga, mas não usa. Sim. E quando a gente chega em empresa não é diferente. E quando a gente faz essa limpeza ali no orçamento, a gente descobre que tem dinheiro que está indo para o ralo. E tem muito disso, né? Ainda mais uma empresa que a gente sabe, Renato, que às vezes o brasileiro gosta de empreender, a necessidade de empreender, ele começa pequeno, vai crescendo, só que às vezes não consegue se adaptar a esse crescimento. E aí se percebe que há necessidade de uma gestão mais profissional. E o seu auxílio é justamente isso. Exatamente, exatamente isso. O que acontece muitas vezes? Eu digo que o engenheiro não é um ótimo gestor de engenharia, não é um ótimo dono de uma empresa de engenharia. Por quê? Porque ele não tem muito empreendedorismo na faculdade, ele tem parte técnica. Sim. E muitas pessoas falam assim, não, eu sou muito bom na parte técnica, eu conheço muito bem o que eu faço, eu vou abrir uma empresa. Mas aí a empresa não é só o técnico, você tem o comercial, você tem compra, você tem toda a parte ali financeira para organizar. Então o buraco é mais embaixo. E quando a Progress uma empresa procura a Progress para entender, você realmente você entra para dentro da empresa para pegar números por números, para saber, para fazer um diagnóstico ali realmente do que está acontecendo, da situação financeira e até estrutural da empresa? Excelente pergunta. Nós sim fazemos sempre um diagnóstico, porque nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo na empresa. Nós não podemos entrar na empresa achando que está acontecendo isso ou achando que está acontecendo aquilo. Então nós fazemos um diagnóstico, um diagnóstico prévio, até antes de começar os trabalhos, para entender o potencial daquela empresa e se nós podemos realmente ajudá-la. E depois desse diagnóstico, a gente entra e faz uma auditoria. Aí nessa auditoria, a gente vai fazer um pente fino em todos os números, entendendo realmente o que a gente pode atuar, onde a gente pode atuar e o que a gente pode fazer. E é interessante você falar isso, porque às vezes o diagnóstico de uma empresa como a Progress, que está ali por fora, porque vai chegar, às vezes sem aquele amor que o empresário tem, o dono tem na coisa ali, porque às vezes o sentimento dele é mas a realidade é totalmente diferente. Às vezes ele acha que a demanda é a dor é mas quando você vem com seus números, com seu know-how, com a sua expertise, você às vezes detecta que tem outras situações que podem melhorar. Isso, a gente sempre enxerga melhor o rótulo olhando do lado de fora da garrafa. De dentro da garrafa você vai enxergar muito pouco. Então a gente precisa sim de uma visão externa ao empresário para que realmente a gente possa trazer coisas que ele não está enxergando, né? E eu quero mostrar aqui alguns outros números também para mostrar o know-how do Renato, o que a Progress pode fazer pela sua empresa. Aqui, ele já teve mais também de 75 milhões de atendimentos gerenciados na Enel Brasil. Então você já teve ali na Ambev, na Enel, como se diz, só grandes empresas para trazer todo esse conteúdo que você nos traz hoje. Isso, empresas enormes. Na Enel, a gente via o custo ali de 75 milhões de atendimento. Pensa se fosse R$1 cada atendimento, né? Isso uma escala gigantesca. E as empresas de energia não podem cobrar a maioria dos atendimentos do cliente. Então tudo que ele é atendido é um custo extra, que poderia realmente não acontecer. Então a gente tem que fazer toda essa parte de organização para que tenha o menor custo possível e a menor quantidade de atendimento possível. E esse trabalho já foi aonde que você estava com a Enel? Esse eu estava aqui em Goiás, mas eu atuava na Enel Brasil, que era composta na época, né, de Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará
e o próprio estado de Goiás. Então eu fiquei esse período até que a Enel foi vendida, né, para a Equatorial, e quando entrou na Equatorial, eu percebi que eu poderia ali fazer outras coisas, ter novos voos. Eu já atendia uma empresa como consultor nas horas vagas, e eu vi, olha, eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu posso ajudar mais até a comunidade, ter mais, né, mais vínculo, ajudando mais empresas, não só aqui dentro. Foi quando eu vi esse chamado aí para ser consultor. Como que foi? Porque uma coisa é assim, você tá ali, você tá mexendo, como você tá vivenciando isso, você como colaborador. Agora não, você montou a Progresso, gestão empresarial, através de consultoria, é empresário, palestrante. E como que foi se mudar esse cenário, deixar de ser colaborador, mudar o segmento para realmente se tornar apesar de que ele empreendia dentro das empresas como colaborador, mas agora você ali através da Progresso, como que foi mudar esse cenário? Como colaborador, eu sempre estive no centro das informações, no centro do gerenciamento, da gestão. Então eu já enxergava a gestão por dentro. Então, quando eu já tinha uma boa base de tudo que acontecia nas empresas. Então, como colaborador, eu já tinha esse senso de empreendedorismo. Eu sempre tive mais entrada com as pessoas até acima do meu cargo. Então, eu já tinha uma atuação muito grande nas empresas. E, por exemplo, na Ambev eu gerenciava ali a meta de mais de 200 líderes. Então, eu já tinha todo esse pessoal que tinha que fazer a organização de mais, sei lá, se deixasse, colocaria 20 metas para a pessoa. Mas poderia pôr 3, poderia pôr 5. Então eu tinha que fazer todo esse meio de campo. E quando eu virei empreendedor, quando eu entrei no empreendedorismo de cabeça, eu vi, ó, é o mesmo conceito. Claro que a gente tem que ir ali, comercial, marketing, são áreas que não dominavam na época. E hoje, claro, a gente já entende bem. Eu tenho até amigos que falam assim, Renato, você é comercial, você é o consultor financeiro mais comercial que eu conheço. E é bom isso, né? A gente poder agregar esses valores nesse trabalho. E como você já lidou soube lidar com esses diretores, esses grandes nomes das empresas, agora você chegando, a Progresso, entrando dentro da empresa, é fácil dialogar com os empresários? Porque a gente sabe que quando você chega para fazer essa gestão empresarial, como eu havia dito, às vezes tem alguns gargalos, tem alguns vícios que as empresas já fazem, estão acostumadas, mas que precisam ser recuperados. Como que é os empresários estarem de braços abertos para realmente, eles estão de braços abertos para que realmente haja mudanças dentro da empresa? Normalmente sim. Normalmente os empresários estão ali para poder abrir a empresa, mas muitas vezes um sócio está mais engajado e o outro sócio um pouco menos. Então a gente tem que fazer esse trabalho de trazer os dois para a mesma sala, para a mesma mesa. E é por isso também que dentro do nosso trabalho a gente faz uma reunião mensal de fechamento daqueles resultados daquele período. Então eu trago não só o empresário que é do administrativo, mas às vezes você tem um sócio que é mais operacional, um sócio que é mais comercial, e a gente traz todo mundo para a mesa pelo menos uma vez por mês para ter essa reunião de conselho. Então a gente discute tudo ali. E às vezes até quando acaba a minha parte da reunião, eles continuam sentados e na outra semana falam, Renato, a gente estava conversando ali sobre tudo que você falou, a gente decidiu que a gente vai por esse lado, assim, assim, assado. Então o que eu faço? De além de trazer a expertise, né, mais do que trazer soluções, eu trago as perguntas. E aí trazendo as perguntas, o empresário vai realmente discutir ali e ver o que é o melhor para ele. E hoje quem que procura a Progresso Gestão Empresarial? Está passando por dificuldade ou está em crescimento, quer crescer ainda mais, quer se amparar para poder realmente alçar novos voos? Olha, Thiago, graças a Deus, a maioria das empresas que chegam para a gente são empresas que estão travadas no crescimento. São empresas que, por algum motivo, por algum gargalo, elas não conseguem evoluir. Eu digo sempre que a empresa é uma engrenagem. É que nem uma engrenagem lá de um câmbio de um carro. Se tiver uma engrenagem travada, nenhuma das outras funciona. Então, quando a gente entra, que a gente faz o diagnóstico, a gente já olha para ver qual engrenagem que está travada para a gente destravar o todo. E é importante a gente entender como isso está funcionando e como a Progresso pode fazer a diferença na sua empresa. Hoje, qual que é o público que você está preparado ali para trabalhar? Olha, o nosso público-alvo hoje, até por capacidade de execução, não que a gente não atenda empresas menores, mas a gente pede
tenha pelo menos um faturamento ali dos 100 mil reais e 10 funcionários. Renato, você consegue atender menos? Consigo. Já até explico um pouco mais. Mas por que a gente pede isso? Porque a empresa tem capacidade, ela tem braço para executar. Porque muitas vezes a gente chega na empresa e fala assim, olha, a gente precisa de um vendedor a mais, a gente precisa de um marketing, de repente a gente precisa de alguém para organizar mesmo o estoque ali. Então, se a empresa não tiver a capacidade ali para contratar, para trazer essas pessoas, acaba que o nosso trabalho vai ficando meio lento. Sim. E aí o empresário não tem o resultado que ele quer. Então, isso é para grandes empresas, né? Para pequenas e médias empresas, a gente traz esse trabalho. Quando a empresa é muito pequena, que é um MEI, que é um empresário que está ali organizando o trabalho dele, o que a gente faz? A gente faz um outro trabalho que é o plano de negócio. Aí, com o plano de negócio, a gente vai realmente estruturar a empresa para que ela possa crescer um pouco e aí depois, se for realmente esse bom crescimento, a gente consegue entrar numa consultoria. Isso vale a pena a sua empresa aí estar atento, está querendo crescer, está vendo o que está faltando, fica pensando o que pode melhorar. Como dizer, a melhor solução é conversar aqui com o Renato Machado, lá da Progresso Gestão Empresarial, e entender um pouco mais. E até como você já até começou a falar para a gente, que tem essa metodologia SALT, e até para a gente entender como que a gente pode realmente fazer e que essa empresa que está crescendo, que está ali travada, possa aproveitar de todo esse dinamismo que você tem, Renato. Legal, excelente pergunta. O SALT é como eu disse das engrenagens. A gente tem 5 pilares que vão olhar as 5 principais engrenagens da empresa. Então, quando a gente vai entrar na empresa, inclusive, quem estiver ouvindo a gente, quem estiver assistindo a gente, entra lá no meu Instagram, eu sou o Renato Machado, e aí no link da bio já tem um diagnóstico rápido, que são 15 perguntinhas ali, onde em menos de 1 minuto você vai entender qual engrenagem que está ali travada da sua empresa. Então você já está disponibilizando isso para o empresário entender como é que está acontecendo. Sim, a gente já disponibiliza isso gratuitamente para realmente destravar a empresa. Quem quiser entrar e já fazer esse diagnóstico, eu sou o Renato Machado, e no final dele tem ali até a possibilidade de marcar uma reunião estratégica com um de nossos consultores para realmente desvendar isso. Mas voltando, né, ao diagnóstico, então a gente vai olhar 5 áreas da empresa. A primeira área é a saúde financeira, então entender se o dinheiro que está entrando está sendo bem cuidado, né, se está sendo bem gerido. O segundo pilar é a aquisição de receita, então a gente olha para ver se está, né, o que está entrando, se os clientes que você tem, o seu marketing, o seu comercial, então a gente vai entender nesse segundo pilar, que é a aquisição de receita. O nosso terceiro pilar é liderança e time, então com pessoas, sem pessoas a empresa não funciona, então tem que ter pessoas capacitadas, sim, pessoas treinadas, com feedback, avaliadas, e daí por diante. Esses são as 3 pilares que a gente chama de base, né? São a base ali de uma empresa funcionar bem. Depois que a base está pronta, onde a gente vai entrar? A gente vai entrar na transformação operacional, que é onde realmente a empresa vai começar a crescer, né? O que ela precisa para crescer, o que ela precisa para se desenvolver. E por último, o nosso último pilar é a escala, que a empresa já está decolando, né? Já está alçando o voo, para saber se realmente ela consegue, por exemplo, você consegue dobrar o seu faturamento em alguns meses? A maioria das empresas não. Tem empresas que quebram por vender demais. Sim. Então, se ela não estiver preparada para um salto de vendas, um salto na gestão, ela pode ser pior. Então, a gente prepara a empresa para que ela tenha esse crescimento. Você já tem um sucesso aí de case de mais de 60 empresas atendidas aí como consultor com esse trabalho que você vem desenvolvendo. Você pode dar algumas características, assim citar a empresa, mas como você disse aí também, mostrando a transformação que foi feita dentro da empresa? Claro, podemos sim. Por exemplo, teve um escritório de advocacia, se ela estiver ouvindo aqui, ela vai saber que eu estou falando dela, que faturava ali por volta de 30 mil reais por mês. E hoje a gente tem pico de faturamento de 500 mil. Olha, mudou totalmente. Mudou totalmente. Então, se essa empresa não estiver preparada, na hora que vinham os clientes, na hora que vinha um faturamento desse, ela não sabe o que fazer. E é uma empresa que, inclusive, já está abrindo filial fora de Goiânia. Então, está em franco crescimento. A gente fez toda essa organização, né? Isso é um outro aviso que eu dou para os empresários que estão ouvindo. Não faça a sua empresa crescer, não abra uma filial sem planejamento. Muitas vezes o empresário fala assim para mim, o meu cliente fala assim, Renato, eu vou com 100 mil reais, eu abro uma filial. Eu falei, você abre, mas no outro dia você fecha. Porque você tem que imaginar que você vai ficar alguns meses sem ter faturamento consistente, você vai ter que pagar as pessoas. Não é só o investimento para abrir, é um investimento para manter. Eu vou dobrar de cara, eu vou dobrar o que eu estou faturando. Isso, às vezes você quer aumentar o seu faturamento, você tem um problema de faturamento, aí você vai ter 2 problemas. Você vai ter, além do faturamento que não vai aumentar rápido,
você vai ter mais despesas de uma outra empresa ali, de uma segunda empresa, uma segunda filial, que pode não te ajudar. Tem que ficar atento muito em relação a isso. Eu vou falar, eu passei por isso. Passei com essa dificuldade aí. Quando eu fui me aventurar aí no empreendedorismo, tava bom demais, fui mexer vou abrir a filial num shopping, tal, não sei o que, complicou. Aí bagunçou, foi tudo. E tem um número que eu achei interessante aqui, que a gente mostra no portfólio da Progresso, do Renato Machado, que é mais de 100 milhões de reais em reforma no Tribunal de Justiça de Goiás. O que seria isso? O que seria isso? Junto da Demalto Construções, né, que é uma empresa já conhecida em Goiânia, em todo o estado de Goiás, a gente fez uma consultoria para poder organizar todo o planejamento da obra e a parte de compras. Por quê? Porque era um edital muito complexo de reforma do Tribunal de Justiça, que é um prédio ali com 12 pavimentos, se não me falha a memória, onde a gente tinha que praticamente demolir o prédio todo, deixar só o esqueleto e reformar ele do zero. Hoje, você passar ali perto do Bosque dos Buritis, aquele prédio do fundo, né, que é um prédio meio arqueado ali, sim, a gente participou ali daquela reforma. Por quê? Que era interessante ali? A gente tinha um engenheiro civil que era muito experiente em subir prédio, mas ele estava acostumado em subsolo, TR 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ali foi totalmente fora de ordem. Então a gente fez vários andares ali fora de ordem. Tinha um andar que estava fazendo piso que não tinha teto, outro que tinha teto e não tinha piso. E isso no meio da pandemia. Fornecedor fechando, tendo que importar material que não tinha no Brasil. Então foi trocar dois pneus do carro com o carro andando. Nossa Senhora. Não foi um só não, foram dois. Você disse aqui sobre o escritório de advocacia. É importante a gente falar que, inclusive, profissionais liberais empreendem e precisam realmente de uma gestão. Você falou de escritório de advocacia, mas temos médicos, temos dentistas, várias áreas realmente que precisa dessa estrutura, precisa desse respaldo na gestão financeira, porque há alguns casos, que nem o próprio dentista ele vai mexer ali com os negócios e vai ter que executar, da mesma forma o advogado, mas sendo essa gestão empresarial, visualizando o seu trabalho como um empreendimento, faz a diferença para que possa realmente crescer, como você disse aqui, sair de 30 mil reais para 500 mil reais. Exatamente. E a gente fala que assim, você tem que fazer o que você é bom. Você tem que investir seu tempo no que você é bom. Por exemplo, você, Thiago, se você fosse aqui ter que parar todo final de podcast para ir ali editar o vídeo, para ir ali arrumar a câmera, para ir não sei o quê. Não dava. Renato, fala assim, aí o pessoal fala assim, não, mas eu não quero gastar. Eu falei, tá bom, meu amigo, mas o valor que você ganharia é muito maior do que o que você gasta para ter alguém para te ajudar. O seu tempo é caro. Sim. O empresário é o tempo mais caro da empresa. Então ele tem que ter essa ciência que ele tem que ir tirando as coisas dele. O financeiro é uma delas que, se for necessário, a gente terceiriza o financeiro, tira da mão dele, já entrega pronto. O jurídico, o RH. Então, com o tempo, ele tem que ir tirando da mão dele, porque senão ele vai ser o super-homem até quando? E até pensar numa sucessão empresarial. Mas quando você fala nessa situação, eu falo porque eu observo muitos empresários que ainda têm, quando eu falo amor pela empresa, mas é até no sentido um pouco até pejorativo, porque realmente às vezes ele tem receio de dar essa ele virar realmente aquela pessoa, o líder, que ele só acaba passando as mensagens. Não, ele precisa ter noção de tudo, ele precisa estar com tudo nas mãos, ele precisa realmente toda a empresa passar por ele. Acho que hoje a gente vai evoluindo e hoje os negócios exigem algo diferente do empresário. Exato. E é para isso que a gente implementa, que a gente tem uma gestão muito forte e uma gestão com números e resultados. Então, assim, o empresário ele tem que sair, mas ele não pode deixar sem ver os números, de forma alguma. Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, o que ele vai fazer? A gente vai implantar um modelo de gestão onde a liderança dele traga os números para ele. Essa liderança dele vai trazer os números e aí ele vai analisar e vai ter a tomada de decisão, porque o melhor dele é a tomada de decisão. Não é ficar levantando número, não é ficar alimentando planilha, não é ficar correndo atrás das coisas. Ele tem que ter isso na mão dele.
Só direcionando, como você disse, até na sua empresa não é você que tem que chegar lá para virar o vendedor, você virar lá o marketing, você, se tiver que trocar o pneu, você que vai trocar o pneu, não é isso não. Você realmente está ali para gerenciar e hoje nós temos uma empresa como a Progresso Gestão Empresarial que pode te auxiliar e muito para que você realmente seja o líder da sua empresa e realmente gaste seu tempo para aquilo que precisa para resolver soluções e, como se diz, e ter uma qualidade de vida, porque a gente sabe que o empresário, hoje em dia, nós não temos o 13º, nós não temos as férias, de um mês de férias, mas nós precisamos viver também com a família e ter essa qualidade de saber que a empresa anda mesmo sem que eu esteja ali do lado dela fazendo tudo que seja necessário, né? Exatamente, e tem que ter. Eu brinco ali que a retirada de lucros ali é o 13º do empresário. Ele tem que ter um valor para ele retirar ali. Ah, fiz o caixa, Renato, fiz o caixa, eu já tenho um caixa saudável para pelo menos 4 meses ali da minha operação. O que sobrou de excedente, faz uma retirada. Sai de férias, leva a família, né? Deixa sua família gostar da empresa também, que às vezes a gente trabalha tanto que a nossa família começa a ter até um ressentimento. Fala, pô, seu tempo maior é na empresa. Então, traga isso para você. A gente organizando a gestão, você consegue sair lá uma semana, 15 dias, viajar, descansar, porque a cabeça da gente também precisa de uma pausa, né? Se a gente está trabalhando sem parar, é que nem o carro. Você pega um carro ali, um Uber, que roda o dia todo, ele quebra. A nossa cabeça também não aguenta rodar 365 dias por ano. Qual que foi a última vez que você, por exemplo, empresário que está assistindo a gente, qual foi a última vez que você tirou 2 semanas de férias ali que desligou mesmo? Não ficou no celular o dia todo? E não é só sair, é sair tendo a certeza que a sua empresa está funcionando redondinha. Exatamente. Isso que a Progresso faz. Exatamente. Problemas vão acontecer, você estando lá dentro ou não. Depende aí de você treinar uma equipe, ter uma liderança, ter gente para resolver os problemas que você já sabe que podem acontecer e estão ali, que são simples, né? Claro que se acontecer uma coisa muito fora da curva, você tem que ser avisado, tudo. Mas no dia a dia ali, você tem que ter gente para resolver para você. Tem que ser isso. E você fazendo esse diagnóstico faz toda a diferença. E vocês também estiveram aqui conosco, Renato, na 4ª edição da Expo Conecta, um evento que o nosso presidente Marcos Coelho criou buscando realmente conectar empresários. Aqui nós tivemos o nosso evento físico, mas a intenção do presidente, até para mostrar para todos os que participaram, é que seja algo perene, que não seja apenas um dia, 3 dias de eventos como foi, pelo contrário, é mostrar que durante todo o ano nós vamos fortalecer, vamos firmar essa marca e para que todos os expositores possam desenvolver e divulgar ainda mais. Aqui nós estamos através do nosso informativo, estaremos também nas nossas revistas e vários eventos aí que nós iremos mostrar sobre a Expo Conecta, que é um evento importante para conectar empresários, né, Renato? Ah, com certeza. E eu achei muito legal essa alternativa que vocês deram de não só estar no evento, mas também estar aqui dentro da CIAG, de estar participando aqui do podcast, de aparecer na revista. Então, isso são oportunidades, né? Já que chama Expo Conecta, então, mesmo terminando o evento físico, tem que continuar conectado, continuar conectando, né? Continuar junto. Para colher os frutos disso, né? Colher os frutos, porque eu conheço muitos empresários, eu faço muito network e falo, Renato, qual que é o seu segredo? Qual que é o segredo do network? Eu falei, tá presente. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não tá sempre ali junto, não adianta eu fazer uma conexão com o Thiago aqui, a gente trocar telefone, eu sei o que ele faz, ele sabe o que eu faço. Cara, daqui uma semana o Thiago esqueceu de mim. Sim. Mas se a gente estiver todo mês, toda semana, sempre ali próximo, sempre juntos, a gente vai fazer negócio. É natural. É isso aí. Renato, a gente gosta de conhecer um pouco mais as pessoas que participam aqui, as nossas estrelas do nosso Podstar. Até para a gente mostrar assim, quem está por trás da Progresso Gestão Empresarial. Você já sabe aqui, nós já falamos alguns números do Renato quando ele esteve na Ambev, quando ele esteve na Enel, quando ele esteve assessorando outras grandes empresas e agora atuando com mais de 60 empresas através dessa consultoria que é diferenciada através da metodologia SALT. Mas até para a gente mostrar que tem uma pessoa por trás que faz tudo isso, tem um know-how e realmente faz as coisas acontecerem, porque não é só a empresa em si não anda por si só, os empresários por si só não conseguem, a sua empresa também só o CNPJ só não adianta, precisa ali do CPF, precisa da pessoa fazer a diferença. O Renato Machado tem algum tempo que ele gosta de fazer algum lazer, tem algum hobby que você gosta de praticar?
Olha, tem alguns, né? O primeiro deles, eu sou músico, tive uma banda de rock na adolescência, então gosto de tocar um violão, de cantar ali, eu acho bem bacana. Adoro fazer um churrasco, né, com a família, com os meus filhos principalmente, e o meu domingo é sagrado. Hoje o meu domingo é sagrado, meu domingo é dos meus 2 filhos. Eu tenho o Theo de 9 e a Laís de 5, então o meu domingo eu não vejo negócio, não falo de negócio, passo o dia todo com eles. E é bom você mostrar isso porque você conseguiu implementar a metodologia dentro da sua empresa. Então, que ela funciona, ela desenvolve, mas aqui você tem o seu momento de lazer. Exatamente. Nesse momento, quem já fez o diagnóstico, já apareceu para minha base de dados, o meu comercial já está lá trabalhando. O meu administrativo agora está lá gerando relatórios. Então, eu tenho uma equipe por trás já trabalhando enquanto eu estou aqui. Porque se toda vez que você sai da sua empresa e a empresa para, você vai empurrando, né? Eu falo que é um carro, você empurrar um carro com pneu furado. Você empurra um pouquinho, ele anda e para. Você empurra, ele para. Você empurra, não vai. Então, se não estiver bem ali, você empurrar e pegar embalo, você cansa, né? Uma hora você cansa de braço, né? Que a empresa não vai quebrar por falta de esforço. É por falta de gestão. Gosta de futebol? Torce para algum time? Olha, futebol, assim, acabando essa Copa do Mundo aí, né? A gente... Dá uma desanimadinha, né? Eu não acompanho tanto futebol, não. Eu sou um amante de Fórmula 1. Assisto desde pequeno, né? Não vou nem falar desde quando, porque eu vou entregar a minha idade. Mas eu vi o Senna correr, eu tenho excelentes lembranças do meu pai me chamando de madrugada para assistir o Grande Prêmio do Japão, de acordar cedo para assistir corrida, minha mãe tá com um pão de queijo em cima da mesa. Então eu adoro Fórmula 1, já fui algumas vezes em algumas corridas. É uma memória familiar presente, né? É uma memória muito afetiva, eu gosto bastante. Não, muito bom. E hoje, quem quiser, a empresária está nos assistindo, quer conhecer um pouco mais a Progresso Gestão Empresarial, como que faz para procurar você, Renato? Eu peço para entrar no meu Instagram, não da Progresso, o meu pessoal. Sim. Eu quero receber vocês no meu Instagram pessoal, que é Eu Sou Renato Machado. Eu sou o Renato Machado. Pode entrar lá no link da bio, você já vai ter esse diagnóstico de 15 perguntas que eu falei, para já ter uma prévia de como a sua empresa está rodando hoje. E com essa prévia a gente pode sentar para conversar e ver o que a gente consegue te ajudar. Eu queria agradecer imensamente, Renato. Renato já participou um pouquinho com a gente. Foi um pouco mais tumultuado ali, lá dentro da Expo Conecta, porque nós estávamos ali com a estrutura, o som lá de fora, o evento acontecendo. Mas aqui é uma honra ter você aqui no nosso Pode Estar, aqui na ACIAG. Saiba que a ACIAG está sempre de portas abertas e deseja muito sucesso para Progresso, até porque você vem com esse know-how, você vem realmente mostrando o que você pode oferecer aos nossos empresários. Obrigado, Thiago. Eu agradeço assim imensamente o convite. Fiquei muito feliz quando fui convidado para vir para cá, porque assim hoje a gente tem que ter propósito, né? Nossa empresa tem que ter um propósito, e o propósito da minha empresa é ajudar os empresários a ajudar outras empresas. Então a gente estando dentro da ACIAG, a gente tem essa chance de trazer o trabalho para mais pessoas e ajudar mais pessoas. Né, o que é muito importante. E por mais que a pessoa fale assim, não, Renato, eu não quero contratar uma consultoria, entra lá no Instagram, faz o diagnóstico, é gratuito. E você vai sair com um resultado para você. Eu falo que o empresário ele pode fazer sozinho. Sim. Não tem problema nenhum. E a gente está aqui para auxiliar. Mas se você quiser realmente ter algo mais assertivo na sua empresa, mais rápido, tem a Progresso e Gestão Empresarial. Porque eu falo que é muita velocidade, né? O empresário consegue fazer sozinho? Consegue. Hoje em dia, com inteligência artificial, com vídeo no YouTube, tem muito conhecimento aí. Mas qual é o tempo que você vai gastar para adquirir esse conhecimento para trazer isso para sua empresa? Sim. De repente, você investindo, né? Que consultoria é um investimento, tem que voltar para você o dinheiro. Lógico. Você investindo na consultoria, você vai andar muito mais rápido, você vai acelerar muito mais. É isso aí. Agradecendo mais uma vez, Renato Machado, da Progresso Gestão Empresarial. Esteve conosco aqui na 4ª Expo Conecta e está aqui em Aparecida mostrando todo o seu know-how, o seu potencial para auxiliar a sua empresa a crescer cada vez mais. Vai chegando ao final mais um Pode Estar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço.